Quando lemos o texto de Neemias, capítulo 13, diz que Neemias tinha saído, 13, versículo 6, para Jerusalém, para pegar autorização com o rei Artaxerxes em Babilônia. E vemos que ele fala que foi pegar uma licença para permanecer em Israel. Nós sabemos que tinha vindo com uma licença para construir muros. Agora ele foi novamente pegar uma licença para permanecer em Israel. E vemos que ele começa a narrar alguns fatos que aconteceram quando ele estava ausente. Diz o texto, no capítulo 2, capítulo 13, versículo 1, 2, 3, 4 e 5 em diante, algumas situações que aconteceu por falta de vigilância. Diz que ele fez aliança com Tobias. Tobias era um daqueles 3 homens que queria dificultar a construção dos muros. E nós vemos que diz também que ele se aparentou com Sambalate. E nós vemos que ele fez esse acordo e vemos no versículo 2 e 3 que eles se misturaram. Eles construíram uma casa para Tobias, próximo, aonde guardava o depósito, guardava os utensílios que faziam o sacrifício. E vemos Neemias, ele chega e encontra esta situação e essa lição que nós temos estudando nesta semana, sobre a vigilância, o perigo de alianças erradas. Neemias tinha ausentado e vemos aqui falando sobre Eliasibe, um sumo sacerdote que era bastante atuante e tinha sido atuante na construção da Porta das Ovelhas, aonde Jesus lá na frente passou. Ele tinha sido atuante, nós vemos aqui falando sobre várias funções, porém, nós vemos que ele não vigiou. Vemos que diz assim, Eliabe cometeu um erro. Qual era o erro dele? Ele se tornou aliado de Tobias, inimigo declarado de Neemias, que buscava a todo custo impedir a restauração de Jerusalém. Está em Neemias capítulo 13, versículo 4. E o segundo erro, ainda pior que o primeiro, foi usar o local sagrado para onde armazenava as ofertas de dízimo, para fazer um quarto exclusivo para Tobias. E podemos afirmar sem exagero que o sumo sacerdote Eliasibe trouxe o inimigo para dentro da casa de Deus. Esse fato, aqui diz na nossa revista, é um fato que traz para nós uma advertência acerca do perigo de fizermos concessões com aquilo que desagrada a Deus. Nenhuma aliança é boa se o preço for romper a aliança com Deus ou desobedecer à palavra. Eliasibe se corrompeu e colocou a sua relação com Tobias acima da obediência de Deus. E vemos que Neemias encontra aquela situação e faz essa aliança com Tobias, um homem que era inimigo declarado do povo de Israel. Vemos o perigo de fazer alianças erradas. Nós vemos que a nossa lição traz vários assuntos, uma delas falando que sobre a desobediência à palavra de Deus,
que diz que o povo de Israel, eles afastaram do mandamento do Senhor quando fizeram alianças com o povo vizinhos. E nós vemos, quando nós lemos o livro de Juízes, o povo de Israel voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque eles começaram a adorar outros deuses. Costume diferente traz para nós, mais uma vez, que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. O mundo que está em podridão, a igreja, ela deve fazer a diferença. Em o mundo que está em treva, Jesus, ele é a luz do mundo, ele diz isso. Ele fala que nós somos a luz do mundo quando nós temos o Senhor em nossa vida. E nós não podemos fazer concessões com o inimigo. Devemos ter a palavra do Senhor como nosso guia fiel, nossa bússola a qual nós devemos seguir. Que Deus venha estar nos abençoando